Bem, olha, agora eu vou conversar ao vivo com o meu convidado especial de hoje, o deputado Paulo Araújo, do PP. Deputado Paulo Araújo, que já exerceu o mandato por 2 ocasiões como vereador aqui do município de Cuiabá e que foi eleito em outubro desse ano de 2018 com 11.645 votos, vai representar o Partido Progressista na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses agora do Estado, né, deputado? Não mais só da capital. Graças Boa a Deus. tarde. Né? Graças a Deus. Eu que agradeço aqui a oportunidade, tá, Agnello, SBT Comunidade. Estamos à disposição da população do Estado de Mato Grosso. Bem, sem dúvida alguma, a população está bastante apreensiva, eu diria que ansiosa para ver como será o trabalho dos novos deputados estaduais. Dos 14, né? Dos 14 deputados estaduais, né, que prometeram uma verdadeira revolução na Casa de Leis estadual. Qual é a expectativa de vocês? Olha, Agnello, eu sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, né, há aproximadamente 17 anos. E pautei toda a minha experiência profissional, minha experiência política, pautando a saúde pública, né, discutindo de forma prioritária a saúde pública. E nós sabemos que cada deputado termina tendo uma bandeira, um segmento, né? Nós temos ali novos deputados que representam a educação, outros que vêm com legitimidade para representar os servidores públicos, né? Outros área da segurança. Segurança pública. A saúde, dessa vez, elegeu 6 deputados com a bandeira da saúde pública, né? Tem outros deputados que defendem o agronegócio e eu, de forma prioritária, levarei como discussão, né, a saúde pública do Estado de Mato Grosso e também outras defesas, né? Por exemplo, a questão da segurança pública, um absurdo. Isso aí é o dia a dia, infelizmente, do Brasil. E nós precisamos encontrar medidas, né, no parlamento para que a gente possa reduzir esses índices de criminalidade. Está aí, ó, uma fatalidade. Um jovem de 38 anos. 38 anos, pai de família. É um absurdo. Foi assassinado. Infelizmente. Como é que o senhor está acompanhando este início da administração Mauro Mendes, essas discussões e polêmicas que já estão aí no ar? Olha, primeiro é preciso entender a situação do Estado de Mato Grosso, né? Em termos de número. O Estado, ele precisa recuperar a sua autonomia, inclusive de poder fazer os investimentos necessários, né? O atual governo, Mauro, pega um Estado quebrado do ponto de vista econômico e financeiro. É preciso fazer os ajustes financeiros necessários, tomar as medidas necessárias para que o Estado de Mato Grosso possa recuperar a sua capacidade de fazer com que os serviços públicos, saúde, educação e segurança pública de forma prioritária chegue à ponta, né? Então, o governador, ontem nós estivemos reunidos com a equipe do governador, onde ele apresentou os números, né, os números financeiros, o déficit financeiro, o déficit orçamentário e o que ele, enquanto governador, pretende fazer nesse primeiro momento para poder conter e para poder diminuir esse déficit orçamentário e financeiro, né? Ele apresentou números, né, alguns projetos que, segundo a análise do governo, vão impactar de forma positiva nesse orçamento, né, nesse déficit. A exemplo da reforma administrativa, que é a extinção de autarquias, a questão do RGA, da lei de responsabilidade fiscal, né, entre outros assuntos. Passou de forma rápida para entendimento, passou para que a gente pudesse fazer uma avaliação mais profunda, né, desses impactos. E a questão da taxação do agronegócio, né? Trouxe em números qual que seria o impacto dessa taxação do agronegócio, algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, na qual eu também defendo. Eu acredito que o agronegócio ele pode colaborar muito com o Estado de Mato Grosso, né? Nós temos oásis aí no Estado de Mato Grosso e temos bolsões de pobreza, né? A Baixada Cuiabana, por exemplo, é um bolsão de pobreza. Você pega aí municípios pujantes, né? Exemplo de Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Nova Mutum, que é uma realidade totalmente diferente de algumas regiões do Estado de Mato Grosso. E nós precisamos
fazer com que essa distribuição de renda, essa riqueza que é produzida no estado de Mato Grosso, chegue em todos os cantos do estado de Mato Grosso. Vai ser uma discussão muito boa na Assembleia Legislativa. Eu falo isso porque há grupos divididos em torno de alguns assuntos, principalmente da taxação do agronegócio. Né? Eu conversava com o deputado Chuchu Dalmolin na semana passada e ele é radicalmente contra essa taxação, desde que ela venha, obviamente, com uma série de outros cortes, principalmente de gastos da máquina pública e de uma cobrança mais eficiente, obviamente, das questões tributárias. Com certeza. Ela não pode ser simplesmente construída de uma forma de apenas você arrecadar, né? Você precisa diminuir o tamanho do Estado, inclusive foi proposta aí a reestruturação e o corte de cargos em comissão, né, na qual eu defendo. Nós precisamos sim diminuir o tamanho do Estado, nós precisamos diminuir o número de contratados, nós precisamos ter uma política, inclusive conversei com alguns deputados, é inadmissível nós termos vários poderes aqui no estado de Mato Grosso que usufruem de certas benesses em detrimento, por exemplo, do Poder Executivo. Nós tivemos poderes que tiveram ganho real, RGA, verba indenizatória, em detrimento do Poder Executivo. Essa questão do duodécimo, por exemplo, é um outro assunto aí que eu penso que vai ser espinho na carne, né? Porque o Tribunal de Justiça já emitiu sinais de que não concorda com redução, o próprio Tribunal de Contas do Estado já disse também que não agrada com a ideia, temos aí o Ministério Público também descontente, apenas até agora a Assembleia Legislativa um pouco mais flexível com relação a essa redução, porque se trata apenas de 35 milhões de reais. A peça foi apresentada, Sim. Provavelmente ela vai sofrer várias discussões, né? Inclusive foi pedido para que nós, novatos, né, os 14 novos, pudesse estar participando efetivamente dessa votação, em que pese a prerrogativa ser da atual legislatura, Sim. que encerra até 31 de 31 de 12, janeiro. mas seria uma boa discussão, né? Até porque os novatos, juntamente com os reeleitos, vão ficar aí 4 anos, né? E essa discussão é salutar porque ela vai impactar diretamente, né? Por exemplo, a questão do agronegócio, ela traz um impacto praticamente pós-aprovação, né? A questão do RGA, nós precisamos avançar e discutir. A questão da reforma administrativa com a extinção de algumas autarquias, né? Nós temos aí importantes órgãos que prestaram excelentes serviços ao estado de Mato Grosso, a questão da Impaer, né? Eu acredito que a Impaer, juntamente com a MTI, ela pode prestar, e já vem prestando, por exemplo, a questão da MTI. Eu não vejo outra alternativa, né? Como é que nós vamos promover toda a questão tecnológica do Estado, que é... Sem um departamento específico. Específico. Eu perguntei ao secretário Rogério Galo, né? O Galo, o que é que vai ser feito? Vai ser realocado uma estrutura específica de várias secretarias na questão da Impaer, na Secretaria de Agricultura, MTI, na Secretaria da Casa Civil, e que seriam aproveitados esses servidores para que pudesse continuar aí prestando os seus serviços, né? Tem a questão da lei de responsabilidade fiscal também, né? Isso é um assunto importante para o estado de Mato Grosso. A reforma administrativa do modo geral, né, deputado? Com certeza. Então, assim, os cortes de cargos em comissão, nós concordamos? Concordamos. Nós precisamos diminuir a máquina. Diminuição de números de contratados, concordamos? Concordamos. E o RGA, da forma como foi apresentado pelo governador, o senhor concorda também ou não? Não, eu defendo a manutenção de garantias. Sim. E a política de valorização do servidor, ela deve ser única. Não dá para você ter no Ministério Público, por exemplo, uma política totalmente diferenciada, Tribunal de Contas uma política diferenciada, Assembleia Legislativa, o Poder Executivo pagando o pato, sendo que o Poder Executivo é o órgão, aliás, o poder que arrecada, né, Agnello? Então, assim, você vai lá no Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado, ganho real, verba indenizatória e RGA. Aí você vem aqui para o Executivo, não tem ganho real, não tem RGA e não tem perspectiva futura. Eu entendo que a política de valorização, a política de remuneração no Estado de Mato Grosso, ela deve ser única, ela deve abranger todos os poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, né, para que o governo como um todo, que é o grande arrecadador,
possa ter o controle efetivo e para que não possa ter disparidade, né? Porque a gente fala lá, ó, lá, aquele lá é um marajá que está lá em determinado órgão, para que a gente tenha uma política única diferenciada. Eu gostaria muito, se eu estivesse na condição de deputado, poder debater um pouco mais. Eu sou a favor das garantias constitucionais. Está em garantia, está a lei, nós precisamos adequar. Até porque, Agnello, salário de servidor público, na sua grande maioria, ela gera economia, ela gera divisas aqui no estado de Mato Grosso. São 100 mil servidores no estado, Servidor público, né? Gasta praticamente tudo na cidade onde ele mora. Nós estamos falando aí de pelo menos 400 mil pessoas envolvidas diretamente quando a gente expande isso de âmbito familiar. Olha, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma legislatura marcada por grandes polêmicas e discussões. E eu espero que isso seja construído na Casa de Leis de uma maneira muito inteligente, muito propícia a oferecer ao estado de Mato Grosso uma reconstrução ou uma reengenharia que permita, obviamente, dias melhores. Com certeza. E assim, o governador Mauro Mendes, experiente, prefeito da capital, fez um bom mandato, né? Eu acredito que com a equipe ele consiga aí, tão logo, a reverter esses índices negativos do estado de Mato Grosso, e nós queremos poder colaborar efetivamente para que o estado de Mato Grosso tenha dias melhores. Com certeza. Na saúde, na educação, na segurança pública, agora, lógico, defendendo algumas bandeiras, né? Eu quero ser o deputado da saúde pública, eu quero ser o deputado para fazer bons debates na Assembleia e para poder colaborar com o governador, com o governo e com a população do estado de Mato Grosso. Vamos torcer muito aí pelo seu trabalho, pelo seu desempenho lá, viu, deputado Paulo Araújo? Porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de educação, são os três pilares principais que atingem diretamente a nossa sociedade. Muito obrigado, viu? Sucesso, que Deus lhe abençoe, boa sorte a você. Amém. Né? Nós vamos estar acompanhando de perto o seu trabalho, com certeza. Obrigado. Viu? O senhor pode sair por aqui, por gentileza? Obrigado. Muito obrigado, viu? Deputado Paulo Araújo, do PP, eleito com 11.645 votos nas últimas eleições, né? E vai ocupar o mandato por 4 anos, defendendo o Partido Progressista e os direitos da população na área da saúde, conforme ele mesmo disse.